Já de volta, Marcos, estamos no Outubro Rosa. É um mês de atenção e conscientização sobre o câncer de mama, mas tem um dado que passa despercebido e é preocupante. Mulheres que têm histórico de câncer de mama podem ter mais risco de desenvolver o câncer de tireoide. E aí, o que a gente fez aqui no boletim? Convidamos a doutora Ana Carolina Pasteli, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço, para falar sobre essa relação, explicar que relação é essa, porque o Outubro Rosa sempre chama a atenção para a conscientização do câncer de mama, mas nunca falamos dos riscos e das consequências de desenvolver, de ter um histórico de um câncer desse tipo. Então, eu queria que você explicasse primeiramente a relação. Seja bem-vinda, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Thaís e Marcos, né? E assim, primeiro agradecer, porque é a oportunidade da gente disseminar informação, né, no mês que levanta, né, os cuidados em relação ao câncer de mama. Mas e as pacientes que já trataram câncer de mama? E as que trataram câncer de tireoide também? Elas têm que se preocupar com essa correlação entre as glândulas? E aí a resposta é sim. Sempre temos que levantar o cuidado. Existe um risco aumentado depois de um câncer primário de mama. O paciente, dependendo do tipo de tratamento que foi realizado, até um risco aumentado de câncer de tireoide. E também quando o paciente já teve câncer de tireoide, dentro da população em geral, principalmente quando ele já fez iodoterapia, em ter um risco um pouco aumentado, não é igual ao contrário, a correlação, quando o primário é mama. Agora, a gente sabe que o protocolo para o tratamento da mama, uma vez descobrindo a questão do câncer de tireoide, também vai usar os mesmos elementos. Como é que acontece essa dose ou esse equilíbrio, já que a gente pode estar diante de um efeito colateral ou algo que tenha sido próximo a isso? Os tratamentos são um pouco diferentes. A gente entende químio como se fosse a mesma coisa, né? Para a tireoide a gente não usa químio na maioria dos casos. O tratamento é cirúrgico. Mas para a mama, hoje existe um leque gigante, né? Quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Em especial, quando a paciente que tratou um câncer de mama fez radioterapia, a glândula tireoide, que fica na região mais baixa do pescoço, ela também vai levar à radiação, né? E aí existe um risco de mutação de nódulos de tireoide antigos ou então nódulos que venham a aparecer depois. Então, tem que ser feito um rastreio bem estreito, bem de perto com essa paciente após o tratamento do câncer de mama. Doutora Ana, é verdade que esse risco de desenvolver câncer de tumores malignos na tireoide é maior em pacientes jovens? Hoje a gente tem um aumento nessa estatística. Na verdade, a gente tinha uma incidência maior nos mais velhos, nas mulheres e mais velhas, né? Mais velhas, eu digo, dentro de uma faixa etária razoável, a partir dos 40. Mas hoje a gente está vendo um aumento da incidência na população mais jovem, a partir de 18 anos, 20 anos, antes dos 40. Então, assim, é uma coisa que está chamando muita atenção dentre os pacientes que a gente vem recebendo. Agora, do ponto de vista de rastreio, ele tem que começar em que momento? Porque assim que a paciente conclui o seu primeiro tratamento ou ainda durante já é possível fazer algum acompanhamento? Após o tratamento, né, tendo sido vista a cura da paciente, ela vai fazer exames de controle, né? Aquele rastreio a cada 4 meses, 6 meses. E aí, nesse protocolo de rastreio, a gente precisa incluir a tireoide. O próprio oncologista ou mastologista já pode dar iniciativa nesse rastreio. Ultrassom, principalmente. Quando a gente fala em tireoide, é tanto problema que vem junto, né, que pode acontecer. É o hipotireoidismo, é hipertireoidismo, é o Hashimoto, aquela tireoidite, doença autoimune da tireoide. Qual é a relação também que essas alterações têm com o próprio desenvolvimento de um câncer? Então, quando a gente entende... Tem maior risco? Essa é a questão. Entendi. Quando temos um processo inflamatório autoimune ou não na tireoide, né, a gente entende que é um fator de agressão da própria glândula contra ela mesma. Então, a tendência de formação de nódulos é maior, né? Quanto maior a agressão, é aquela história, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, a gente entende que o risco se aumenta. Então, um paciente com uma história de tireoidite também tem que ser acompanhada mais de perto pelo aumento desse risco. Em relação aos distúrbios hormonais da tireoide, hiper e hipotireoidismo, a baixa da função e o aumento da função normalmente não tem correlação, mas também demanda a gente fazer exame de imagem para sempre estar rastreando a glândula tireoide.
Uma vez detectado, a senhora colocou que o tratamento é um pouco mais radical, seria a própria retirada da glândula, né, em termos de segurança. E os resultados após essa retirada? Tudo tranquilo? Essa mulher terá uma qualidade de vida? Isso. É totalmente diferente do câncer de mama. É um câncer que a gente trata de forma mais fácil, né, principalmente se diagnosticado no início, né, nódulos pequenos são mais fáceis de operar. Apesar de ser radical uma cirurgia, os efeitos estéticos e, assim, complicações cirúrgicas são muito pequenas. Então, é um procedimento cirúrgico relativamente tranquilo, né? A gente só tem que lembrar que precisa repor o hormônio. E em relação, depois que a gente tira a glândula, e em relação à cura, o índice de cura é altíssimo e, normalmente, a gente não precisa associar, nem fazer nenhuma adjuvância com outra técnica para complementar o procedimento. Esse monitoramento que você mencionou, doutora Ana, ele envolve exames de imagem, quer dizer, ultrassonografia. Isso. E o monitoramento regular de exames de sangue. Isso, a função da tireoide depois do tratamento do câncer de mama, principalmente com radioterapia, tem que ser feita, porque o paciente tem risco de desenvolver hipotireoidismo. A glândula é literalmente tratada também pela radiação e ela pode evoluir com fibrose do tecido. Doutora, a gente está trazendo um assunto novo, né, Thaís, em função até dessa demanda do Outubro Rosa, e a gente sempre aproveita esse mês, apesar de que o tratamento e o acompanhamento tem que ser diário, mas aproveitar a sua presença para até tranquilizar essa mulher de que, apesar dessa fala, parece ser assustadora, mas a senhora deu uma definição importante, o resultado é positivo. Acho que é importante essa fala para quem está nos assistindo agora. Isso, eu acho que é importante lembrar que a mulher, depois que trata um câncer de mama, ela não é só a mama, né? Ela tem que continuar cuidando do resto do corpo. E aí, reforçar que outras regiões do corpo, incluindo a tireoide, têm que ser monitoradas. Do mesmo jeito, fazer exame de colo de útero, né, o rastreio do câncer de colo de útero, da mama que fica residual, se foi feita uma cirurgia ou não. Então, assim, para ela não se descuidar e sempre estar junto do seu especialista. Agradecer a doutora Ana Carolina Pastli, ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço, está mergulhada nessa campanha de conscientização, especialmente nesse mês, alertando para esse risco aumentado, direcionado às mulheres que já têm histórico de câncer de mama e até para a prevenção de futuros casos, agora com uma alerta que envolve também os mais jovens. Obrigada, doutora Ana. Bom trabalho, seja sempre bem-vinda. Vamos marcar outras pautas, é bom sempre essa conversa. Informação é poder, né, na mão. Vamos seguindo.